Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas diárias de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar do livro Canção de Troia, que é um dos meus livros favoritos da vida e é um dos livros que me moldou como escritor. Tá? Quando eu escrevo, eu olho para o meu passado, eu lembro como eu li esse livro aqui, tá? Foi um dos primeiros que eu li e adorei. Tá? Os livros que realmente eu li e fiquei fascinado, os primeiros foram Inimigo do Mundo, que está aqui, não sei se dá para ver direito aqui, está cortando um pouquinho, né? Está cortando um pouquinho mais aqui, ó. Esse aqui, Leonel Caldela. É um livro que eu li e amei. Dos livros nacionais, foi o primeiro livro assim, que eu fiquei vislumbrado. E dos livros internacionais, esse aqui foi o livro que realmente me influenciou muito, 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 muito. É interessante eu olhar como que eu me moldei como escritor, como contador de história. E agora estou aqui falando desse livro aqui no canal do YouTube, né? E não só apresentando ele, mas também eu estou ao mesmo tempo apresentando esse livro e retomando meu passado, né? Retomando minhas origens, ao relembrar por que eu adorei tanto esse livro, porque eu recomendo tanto esse livro para escritores e escritoras se inspirarem no que ele faz de certo e também para os leitores degustarem uma boa leitura. E o primeiro ponto que eu acho interessante nesse livro é como que ele tem várias perspectivas. Tá? Ele é todo narrado em primeira pessoa e cada capítulo é através de um herói da Guerra de Troia. Aquiles, Ulisses, Helena, né, Enéas, etc. A gente tem algo parecido com isso no Game of Thrones, né, no Crônicas de Gelo e Fogo, em que cada capítulo tem uma perspectiva, mas o livro do Game of Thrones é em terceira pessoa, né, a Crônicas de Gelo e Fogo. É todo em terceira pessoa, tá? Aqui é primeira pessoa, então você realmente se sente na pele, você sabe o que cada um pensa, você sabe como eles estão encarando aquela guerra, sabe? Você realmente entra, você realmente imerge em cada personagem, tá? Então, e são vários personagens. É um livro grandão, tem quase 600 páginas esse livro aqui. São 590 aqui? Não, chega a 600. 610 chega. Então, assim, é um livrão da porra e você realmente conhece cada faceta da Guerra de Troia, de várias cidades de estado, né, dos príncipes de reis da Grécia. Você conhece as facetas também troianas, né, os aliados de Troia, que estão ali guerreando juntos de Troia, né, os príncipes e reis também de cada lado da história. Então, enfim. E, cara, isso é interessante. É a história de uma guerra em que você conhece os dois lados da guerra, sabe? E você, por exemplo, a Helena, que é uma figura central da história, sabe? Você conhece ela, tipo, de dentro. Literalmente de dentro, sabe? Você começa a compreender mais ela, sabe? Você compreende o que ela fez, por que ela fez, sabe? Enfim, então, lógico que a autora, o nome dela é Colleen McKinnon-Kulgoff, não sei pronunciar isso. A autora, lógico, ela acaba dando, né, a interpretação dela, acaba dando o julgamento dela para cada personagem, mas ela realmente se esforça para tornar todos eles empáticos. Então, eu sinceramente, por exemplo, eu adorei o Enéas nessa história aqui, sabe? É um herói que pra mim, passava batido, sabe? Não dava muita bola pra ele. E quando eu li sobre o Enéas nesse livro, caramba, preciso inspirar nele para criar um personagem, sabe? Os meus favoritos são o Aquiles e o Ulisses, mas o Enéas também é incrível. Enfim, segundo ponto aqui é como esse livro desmistifica os mitos, literalmente, né? Porque esse livro aqui, ele não usa elementos fantásticos sobre a mitologia grega, tá? Eles falam, existem os Pégasos, né? Os Pégasos são varões, é uma elite, é uma unidade, né, de cavalaria, porque a cavalaria é algo mais medieval, mas é uma unidade, uma tropa que anda, que usa os cavalos, né, na guerra, naqueles carros, né, as bigas, mas aquele grupo de cavalo é épico, né, mas não é fantástico, então são realmente realmente a elite dos cavalos, e isso torna aquela tropa tão forte, né, mas quando fala de Pégaso, não é Pégaso no sentido literal, né. Por exemplo, tem aqui a cena do nascimento do Aquiles nessa história aqui, sabe, e Aquiles, ele tinha essa questão, né, de ter sido a questão do calcanhar dele, que esse livro aborda o mito do calcanhar de Aquiles sem ser de forma
mística, sem ser de forma fantástica. Enfim, então é um ótimo livro, o que me lembra um bocado do Bernard Cornwell. Bernard Cornwell também gosta de falar de folclore, falar de misticismo, falar de religião, né, de crendices, de uma forma em que, só que no caso do Cornwell, muitas vezes ele narra de forma que você fica ali, pô, pode ter sido fantástico, pode não ter sido, pode ter tido algo místico, de fato, algo etéreo, algo metafísico rolando, ou não. É assim que o Cornwell faz. Aqui nesse livro, não tem, literalmente não é fantástico. Até mostra a religião, mostra rituais, né, mostra sacrifícios humanos, algo comum, mas o livro não te entrega nada que seja fantástico, literalmente, tá? Então não tem aquela questão aqui eu fui mergulhado na água mágica, não. Né? Pegasus tem asa, não, tá? Então, o que me faz, tipo, a história sem nada fantástico e que eu adoro, sabe? Mas ainda assim usa o mito, usa a mitologia sem usar, ele desmistifica o mito. Eu adorei como esse livro faz isso, é um ponto muito interessante que vale muito a pena todo mundo conhecer. Terceiro ponto é a cultura grega como ela era, tá? A gente tem os relatos, né, da Ilíada, da Odisseia, mas que são relatos fantasiosos, tanto no sentido de usar, né, ciclope, usar deuses, usar um monte de coisa, como também, assim, que eles são os heróis contando as próprias histórias, são os vencedores contando as próprias vitórias, né? Então, esse livro aqui não se preocupa menos, né, em enaltecer os vencedores e mais em contar a sua própria história. Ele relata, né, como que os gregos encaravam a religiosidade, como os gregos encaravam o casamento, né, como os gregos encaravam o patriarcado, né, e também como os gregos encaravam a homossexualidade. Cara, homossexualidade é algo mega comum. É até curioso isso. O meu pai, quando ele viu o filme do Alexandre o Grande, ele não gostou do filme, porque Alexandre o Grande era apaixonado por um cara, né, e tem cena do Alexandre o Grande dando os pegas no cara. Mano, é fato histórico, sabe? A cultura grega, a sociedade grega era assim, criança dos espartanos, tudo macho alfa. Assim, os espartanos também, era comum também entre espartanos a homossexualidade. Cara, era algo simplesmente comum, algo simplesmente natural, algo simplesmente, sabe, fazia parte daquela sociedade, sabe? Então, o que hoje em dia muitas vezes é um tabu, esse livro aqui apresenta da forma como deveria ser apresentado, de forma natural, de forma espontânea, a cultura grega como ela de fato era, tá? Então, enfim, é isso, cara. Então, todos os aspectos da cultura grega, eu acredito que esse livro aqui apresenta de forma muito interessante, tá? Da sociedade, da política, da religião, tá? Da vida familiar, né? E das relações entre homens e mulheres, e entre homens e homens. E, cara, é só natural, simples assim. E, sinceramente, é um ponto muito interessante aqui nesse livro. O quarto ponto que eu quero falar aqui é o próprio Aquiles, né? Que é um dos maiores heróis da história, né? Se não o maior herói da história. Nesse livro aqui, sinceramente, o Aquiles não é toda a história, não, sabe? O Aquiles ele é muito importante, óbvio, mas eu sinto que a autora conseguiu não botar a história toda em cima dele, sabe? Você, ao longo da história, vai acompanhando não só o Aquiles, mas também toda a Guerra de Troia. Mas o Aquiles ficou muito interessante, não tem nada a ver com o Brad Pitt, porque a história do Troia com o Brad Pitt, que é um filme incrível também, mas é muito assim, a história de Troia retalhada aos moldes hollywoodianos, da jornada do herói, etc, tá? O Aquiles aqui não é aquele herói hollywoodiano, sabe? Isso que eu quero dizer. Então, por exemplo, tem toda a questão que ele é o guerreiro ideal porque ele vive em função, né? A questão de ser um guerreiro é intrínseca nele, sabe? É parte da essência dele. Então ele é, acima de tudo, um guerreiro ideal, acima de tudo, tá? Então ele casa, ele tem um filho, né? Mas quando ele conversa com as pessoas, você vê, sabe? Como que, cara, que pra ele importa, sabe? Tanto que tem a questão, né? O oráculo disse que ele não ia voltar da guerra, né? Então, a escolha que ele teve essa escolha. Cara, eu posso tentar burlar essa guerra aí, posso tentar fugir dessa guerra aí, sabe? Não ir e viver, né? Ou eu posso ir pra guerra. Então, assim, o que leva o homem a fazer essa escolha, né? De ir pra morte, sabe? E deixar pra trás a família dele, o filho dele, sabe? Então,
não é só uma escolha que ele fez, sabe? A autora consegue desenvolver ele ao longo da história inteira de forma que faz sentido, sabe? Faz muito sentido. Então ele é um cara que ele até se apega às pessoas, mas ele não ama nada tanto quanto ele ama a batalha, sabe? Tanto quanto ele ama a guerra, tanto quanto ele ama a si mesmo, sabe? Então, por exemplo, no filme de Hollywood tem ali aquele romance do Aquiles com aquela menina que ela é sequestrada pelos gregos, né? Ela é filha de um sacerdote de Troia, e no filme dão ali um romancezinho entre eles, mas no livro, cara, ele simplesmente não tem apego, sabe, a ninguém, sabe? Nem ao Paris, que é primo dele, tá lá, e o Paris sim ama o Aquiles em todos os sentidos, sabe? Então, essa figura do Aquiles tão neutro, tão sóbrio, sabe? A figura neutra, a figura sóbria do Aquiles torna ele fascinante. Você fica realmente admirado com o Aquiles ao longo desse livro, como ele é construído, e sem ser da forma clichê, sem ser da forma óbvia. Ele realmente é o guerreiro ideal em todos os aspectos nesse livro aqui. Por fim, o meu personagem favorito, que eu não posso deixar de falar, que é o Ulisses. Cara, o Ulisses é o melhor. Tipo, sabe? Tipo, os gregos não teriam vencido se não fosse o Ulisses. Essa que é a verdade. Aceita que dói menos, sabe? O fato é o Ulisses. E o que é genial do Ulisses, cara, nesse livro, é como que ele é trabalhado no sentido de, cara, ele tem muita... Eu acho que faz ele ser quem ele é, que ele tem muita consciência de quem ele é. Ele tem consciência onde ele tá, sabe? Então ele vê isso, tipo, cara, eu tenho grandes reis da Grécia aqui ao meu lado, sabe? Agamenon, Menelau são grandes reis, né? Agamenon é o rei, Menelau é o irmão do rei, sabe? Eu tenho Aquiles, que é só o maior de todos os tempos, né? Tenho Ajax, que é o mais forte de todos, é o mais brucutu de todos, sabe? Quem sonhando é fio do pão, sabe? Então o Ulisses tem essa consciência. Mas esse é o ponto, ele tem essa consciência porque ele é muito inteligente, sabe? Enquanto os outros estão só sendo os outros, ele tem essa perspicácia, né? E esse é o ponto, ele é muito perspicaz, né? Então, e os diálogos dele são muito bons, que ele fala, cara, a gente, tipo, a guerra de Troia, ele fala, cara, a gente tem tantos métodos sujos para vencer essa guerra hoje e voltar para casa, sabe? Que eu estou com saudade da minha família, sabe? Enfim, ele fala isso, cara, a gente podia vencer essa guerra amanhã, mas tem leis da guerra e da honra que nos impedem, sabe? E ele fala, cara, um dia alguém vai quebrar essas leis, e quando alguém quebrar essa lei, não vai ter mais volta. As guerras vão ser feitas através de golpes sujos. Eu só queria ser essa pessoa, sabe? E não pode ficar preso à sociedade, né? Os outros reis não vão aceitar, sabe? Mas, sabe, ele tem essa visão além do tempo dele, é lógico, que a autora escreveu isso, ela escreveu, né, milênios depois, mas, sabe, ela constrói esse personagem, esse olhar, essa visão, muito além de todos os outros, sabe? Então, o Ulisses, cada um deles tem o seu diferencial, tá? O Agamenon, ele é o rei com maior autoridade. Tem o rei que eu esqueci o nome agora, mas que ele é o mais velho dos reis, então ele é mais sábio, né? Ele é um guerreiro, mas ele também é muito sábio, então ele tem essa forte experiência ali. O Aquiles, que é o melhor de todos. O Ajax, que é o mais forte, né? Mais bruto, mais monumental, assim, né? Aquele colosso entre eles, sabe? E o Ulisses é o mais inteligente, né? Então todos eles são tipo guerreiros e príncipes e reis, né, no caso. Todos eles são guerreiros e reis. Eles têm tudo isso em comum, sabe? A diferença do Ulisses é ele ser um guerreiro, um rei e um estrategista, sabe? Tanto que o Aquiles, quando ele descobre sobre o Enéas, ele fala: Troia tem o seu Ulisses, sabe? Tipo, isso quando o Aquiles se admira, tô até arrepiado. Quando o Aquiles se admira com um inimigo, ele compara ao Ulisses. Então o Aquiles reconhece o valor do Ulisses no exército dele, sabe? E o temor dele é assim, tipo, cara, esse cara é sinistro, sabe? Ele é tão sinistro que eu comparo ele com o Ulisses, né? Por isso também que eu gosto tanto do Enéas nessa história aqui, sabe? O Enéas é como se fosse o Ulisses, né? Enquanto o Heitor seria o Aquiles troiano, o Enéas seria o Ulisses troiano. Não é só isso, tá? Cada um deles tem uma própria personalidade bem interessante, além disso tudo, tá? Mas, enfim. Eu falei certo o nome do primo do Aquiles? Agora eu tô confuso. Que eu falei Paris. Paris não é o troiano? Eu posso estar confundindo, tá? Se eu confundir, me perdoe. Eu não vou lembrar disso agora. Se eu falei errado, me critique nos comentários. Qual que é o nome Qual que é o nome do primo do Aquiles? Não vou lembrar. O Paris. Acho que não. Acho que eu confundi, né? O Paris, ele não é
e o primo da Aquiles, o pai é o irmão do Heitor, né? É o Orlando Bloom, né? Acho que é. Posso ter confundido. São muitos personagens, né? São 610 livros, né? Eu não sou expert em Guerra de Troia, não sou expert em Ilíada e Odisseia, então eu posso, às vezes, me confundir. No outro vídeo que eu falei aqui também desse livro, eu tinha esquecido o nome do Ulisses, eu estava com Odisseu na cabeça, né? Que é o nome grego e romano do personagem, né? Enfim. Mas agora, se você lembra, me corrija. Qual que é o nome do primo do Aquiles? Enfim, blá blá blá. Comenta aqui embaixo também quem é o seu herói da Guerra de Troia favorito. O meu é o Ulisses, né? Com certeza. Até porque, no filme Troia, o Ulisses foi interpretado pelo o Ned Stark, o Boromir. Fugiu. Esqueci o nome do ator. Tô com a cabeça no... Eu tô já gravando. Eu gravei 2 vídeos antes desse, tá? Então eu tô há 1 hora já falando aqui. Começa a ficar mais difícil de lembrar de pontos fortes. Déficit de atenção é uma maravilha, mas enfim. O Boromir. É o Boromir. É o Ned Stark. É o Ulisses. É um filme que ele não morre. Olha só, né? É um filme que ele não morre. É difícil, né? Ele não morrer. Né? Ele, como Ulisses, não morreu. Olha só que legal, né? Mas, é um ator épico, né? É um ator muito bom. Só faz herói épico. E ele é tão bom que ele fez o Ulisses no filme de Troia, né? Mereceu, né? O cara merece, né? O meu favorito da Guerra de Troia é o Ulisses, com certeza. Em segundo lugar, eu diria que até o Enéas. Sinceramente, eu acho que o Enéas, no meu conceito, em segundo lugar. Aquiles ficaria lá em terceiro, talvez quarto, não sei. O Aquiles é muito legal, mas também é muito clichê já, sabe? Tanto que nós temos vários heróis que se inspiraram no Aquiles, como, por exemplo, Luke Skywalker, sabe? Enfim. Então, comenta aqui embaixo quem que é o seu favorito na Guerra de Troia. E também, se você gostou do conteúdo, dá o like. Se você quiser mais conteúdo como esse, se inscreve e ativa o sininho. Se você conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, envia também na rede social. Estamos no desafio 366 dias de escrita, vídeos de escrita criativa, mercado editorial e cultura pop sobre arte de escritor todo dia de 2020. Então, até amanhã.